Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz. Estamos iniciando a nossa escola dominical e hoje, pensando um pouco no que acontece no mês de setembro, essa campanha que chamamos de Setembro Amarelo, que na verdade trata-se de uma campanha de prevenção ao suicídio. Eu não sei se você já teve acesso a algumas pesquisas ou números. Dentre 15 a 29 anos de idade, a morte por suicídio é a segunda causa de morte. Isso significa que pessoas só morrem, só morrem mais pessoas nessa faixa etária de 15 a 29 anos, só morrem por acidentes de trânsito. A primeira causa são os acidentes de trânsito. A segunda causa, na faixa etária de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio. Três palavras nos ajudam a pensar no que pode ser os sentimentos que ocupam o coração de uma pessoa que pode tentar viver essa experiência do suicídio. Essas três palavras são desesperança, desespero e desamparo. Desamparo sugere alguém que se sente sem amparo, sozinho, sozinha, ainda que essa pessoa esteja cercada de muitas outras, não necessariamente ela se sentirá amparada. Não necessariamente ela entenderá que alguém é suporte para ela. E por conta disso ela se sente sozinha, ainda que cercada por uma grande multidão. A desesperança sugere essa ideia de alguém que descrê do futuro, descrê que o futuro traga alguma coisa, traga fatos novos, experiências renovadoras. A ideia é que o futuro parece ser uma experiência vazia, que não traz nada. Nada de novo, nada que alegrará, nada que trará empolgação, entusiasmo para essa pessoa. Enfim, esses sentimentos jogam a pessoa num quadro de tristeza, porque não há como viver em alegria mergulhado no desespero, desesperança e desamparo. Porque essa pessoa que se sente desamparada, cercada por uma multidão, ainda se sentindo sozinha, é muito comum ela começar até a se afastar daqueles e daquelas que sinceramente querem ajudá-lo ou ajudá-la. Em alguns casos, ela que vivia cercada de pessoas, agora começa a se isolar. Porque mesmo cercada ou cercado de pessoas, sempre se sentiu sozinho ou sozinha. E nessa manhã a pergunta que nós fazemos é o que a fé cristã pode dizer a pessoas que querem ajudar pessoas nesse quadro, ou o que a fé cristã tem a dizer a pessoas que estão mergulhadas no desespero, na desesperança ou no desamparo. Lembrando que a fé cristã não
se apresenta como aquela que vai dizer: é desnecessário procurar um especialista, é desnecessário buscar um tratamento. Não. Essa é apenas uma resposta cristã para quem está em desesperança, desespero e desamparo. Mas isso não significa que você não deva procurar ajuda, não deva procurar um psiquiatra, se for o caso, um psicólogo, alguém que vai caminhar com você. Porque nós entendemos que essas pessoas também podem te ajudar, e em alguns casos são elas que trarão a maior ajuda, que darão a maior ajuda. Mas pensando numa visão bíblica, que não exclui a ajuda dos profissionais que tratam com pessoas que vivem esses dilemas ou pensam em, por exemplo, cometer suicídio. Alguns não pensam, já tentaram várias vezes, e quando isso acontece, o alerta e o cuidado deve ser muito maior, e isso não acontece pouco, porque pesquisas apontam que no mundo, anualmente, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio. 800 mil pessoas. É maior do que uma Londrina no ano que acaba cometendo suicídio. No Brasil, cerca de 13.400 pessoas cometem suicídio. Se eu não estou enganado, é uma Ribeirão Claro, ou mais do que a população de Ribeirão Claro, no Brasil, se suicida anualmente. Existe um dado que, calculando a média, nos diz que a cada 40 segundos, em média, uma pessoa se suicida. Enquanto nós estamos fazendo alguma coisa breve, em média, acontece um suicídio. Mas o que a fé cristã tem a nos dizer? Eu quero ler com você Romanos 5, para que, à luz de Romanos 5, nós pensemos no que a fé cristã, no que o apóstolo Paulo, por exemplo, poderia nos trazer como resposta de fé a esse quadro de desespero, desesperança e desamparo. Romanos 5, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E aí, dando um salto do verso 5 lá para o verso 11, diz assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quero te convidar para uma palavra de oração, pensando justamente nas pessoas que estão vivendo essa experiência de depressão profunda, de cogitação de tirar a vida, pessoas que já tentaram tirar a vida e que têm sido visitadas por esses pensamentos novamente. Eu quero te convidar a orar. Se você é essa pessoa, coloque a sua vida diante de Deus. Pai, nós queremos nesse domingo te agradecer por essa manhã, te agradecer pelas pessoas que se mobilizam nessa campanha do Setembro Amarelo, porque muitos tomam consciência, Senhor, do que vem acontecendo de modo silencioso, mas que vai se alastrando
e ceifando vidas. Nós colocamos diante de Ti aqueles e aquelas que, quem sabe, têm vivido um quadro depressivo profundo, cuja vida perdeu o sentido, perdeu a cor, perdeu o sabor, pessoas que se sentem totalmente sozinhas nas suas dores, nos seus sofrimentos, na sua vida. Pessoas que, quem sabe, sofreram abusos na sua infância, de familiares mesmos, e carregam há anos esses traumas, foram violentados, violentadas, molestados, estuprados ou estupradas, e carregam esses traumas e não conseguem se desvencilhar deles e em alguns momentos atentam contra a própria vida. Que o Senhor traga consolo, conforto, que as Tuas palavras e a Tua presença, Senhor, traga consolação, nós te pedimos, e que Tu nos ajudes como igreja a ajudar, a cooperar, a ser uma presença amiga na vida desses e dessas, Senhor, que têm cogitado a possibilidade de tirar a própria vida. Nos abençoa nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 5, esses versos que lemos, uma expressão que se destaca é a expressão gloriar-se ou gloriamo-nos. Paulo vai dizer em que ele se gloria. E a palavra gloriar pode ser também traduzida como uma espécie de alegria, como uma espécie de experiência de alegria. E é interessante perceber na visão do apóstolo Paulo o que ou em que alguém que começa a caminhar nessa fé em Jesus, em que ou no que essa pessoa pode se alegrar? Onde está baseada a sua alegria? E por que isso é importante para nós, especialmente quando pensamos num Setembro Amarelo, na prevenção de suicídio? O que isso ajuda? Isso resolve todo o problema? Não. Mas esse pode ser um caminho para a cura, que não abre mão de outras ajudas, que não abre mão do socorro, mas é um caminho. Por que é um caminho? Porque o mundo que nós vivemos, as pessoas estão mais do que nunca em busca de serem felizes. E a felicidade está, na maioria esmagadora das vezes, atrelada ou vinculada a um sucesso ou profissional ou financeiro que poucos vão adquirir. A ideia é que a felicidade é subir num pódio, como se a vida fosse uma maratona e feliz é quem sobe no pódio. Mas o pódio só tem 3 lugares, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro colocado. Os demais ficam como que assistindo, né, a felicidade que ocupa o coração do primeiro, do segundo e do terceiro colocado. Ou seja, ao mesmo tempo que nos dias de hoje nós ouvimos essa ideia que nos convida à felicidade, esse mesmo mundo que nos convida à felicidade é um mundo que parece nos dizer que a felicidade também não é para todos. Então, se nós não mergulharmos numa outra visão do mundo, não existirá outro destino para nós que não a frustração, a amargura e a infelicidade compulsiva. Porque é a história de oferecer o doce para a criança e quando a criança avança, o doce é retirado. Parece que é mais ou menos essa a dinâmica que nós vivemos na nossa caminhada, especialmente nesse século que vivemos.
E por isso é importante pensar onde está baseada a alegria na vida cristã. O apóstolo Paulo diz que ele se gloria na esperança da glória de Deus. Ele se gloria na esperança da glória de Deus. Ou seja, o cristão é alguém que caminha movido por sua fé, e sua fé carrega também essa esperança da glória de Deus. A glória aqui, glória de Deus, pode ser traduzido também pela presença de Deus. A ideia de que o cristão começa a crer que mesmo nas situações onde Deus parece estar tão distante, mesmo naqueles momentos onde parece que Deus se afastou, se calou, se encolheu, nos abandonou à própria sorte, nos abandonou às nossas próprias forças, ou alguns vão dizer ao acaso, mas até nesses momentos onde isso parece ser realidade, o cristão alimenta uma esperança de que a presença de Deus vai se mostrar. Alimenta uma esperança nas palavras de Jesus, quando ele disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. John Wesley usava uma frase, e alguns que escreveram sobre a vida de John Wesley dizem que ele lembra essa frase tão repetida no dia de sua morte, quando ele, ao conversar com alguns amigos, já debilitado, diz: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Como é que a gente pode, como cristãos, lidar com o sentimento de desamparo, de viver cercado de pessoas e ainda assim sentir-se desamparado? Essa verdade bíblica é que vai nos ajudar, de algum modo, a lidarmos, porque o apóstolo Paulo afirma que nós carregamos essa esperança da glória, da presença de Deus. Carregamos e nutrimos essa consciência de que nós não estamos sozinhos. Às vezes, nós nos sentimos profundamente sós. Profundamente. Às vezes nós temos a sensação de que as pessoas à nossa volta não estão conosco, que nós estamos sozinhos, que nós estamos no meio de uma multidão, mas sós. E a Bíblia quer nos dizer, quer nos comunicar e quer alimentar essa convicção em nossos corações de que, apesar dos nossos sentimentos dizerem outra coisa, a verdade da fé cristã é que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desacompanhados, nós não servimos um Deus que nos entregou a nossa própria sorte, nós não servimos a um Deus frio, indiferente, distante, um Deus que nem sabe o que acontece conosco. Então, o apóstolo Paulo traz essa lembrança para nós. Nós nutrimos a esperança da presença de Deus. Deus está conosco. Ele sabe o que sentimos, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe. Ele ouve os nossos clamores interiores, Ele sabe da intensidade do nosso sofrimento. Agora, nós é que, na nossa limitação, teremos dificuldades de ouvir a voz desse Deus que fala conosco, de perceber a presença
desse Deus conosco. E aí eu quero citar uma história que eu vi certa vez de um pastor sobre um jovem que viveu algumas tragédias na sua vida e, e era continuamente visitado por esse, acredito que pastor, se não me falha a memória. Ah, e ele sempre se queixava da vida e se mostrava uma certa raiva de Deus, porque o que ele vivia era de fato uma realidade bem dura. Perderam seus pais, se não me engano, e foram acometidos de uma doença muito grave. E numa dessas conversas, quando ele questionava onde está Deus, onde está Deus? Se Deus estivesse aqui, eu não estaria vivendo o que eu vivi com meus pais, eu não estaria sendo acometido por essa... Se Deus se importasse comigo, se Deus... Enfim, levantou questões e várias questões. E extremamente revoltado e ressentido com Deus. E naquele dia, a resposta que ele ouviu, singela, simples, mas confortadora de algum modo, foi que aquele homem que sistematicamente ia visitá-lo disse para ele: meu filho, tente ver a presença de Deus na sua vida através de mim, porque de tempo em tempo eu estou aqui com você. Tente ver. Tente ver o meu cuidado para com você como sendo um cuidado que por trás carrega a mão de Deus. Tente ver a minha presença sistemática, vindo te ver, vindo te ouvir, como tendo por trás ou carregando em si a presença de Deus. Às vezes não é tão fácil nós percebermos em tempos dolorosos a presença de Deus. Porque talvez nós imaginamos que iremos ver um anjo, ver algo extraordinário, ver algo nos céus, ter algum sonho diferente, alguma coisa fora do comum acontecer. E de repente, o que acontece em dias de tristeza, de angústia ou de tragédia é que amigos ou pessoas que se importam conosco vêm à nossa casa nos ver, vêm à nossa casa nos visitar, vêm nos ouvir falar, vêm nos ouvir dizer e contar a nossa história, vêm chorar conosco. E aí precisamos discernir a presença de Deus por trás dessas pessoas ou na vida dessas pessoas. Deus mostrando por meio das pessoas o quanto Ele se importa conosco. Pessoas que saem das suas casas e vêm até nós, e vêm nos ouvir, e vêm chorar conosco, e vêm ouvir a nossa dor. E aí nós precisamos aprender a ver a presença de Deus na vida dessas pessoas. Então, a primeira verdade bíblica que eu quero deixar é essa que o cristão carrega, essa expectativa da presença de Deus, que vai se manifestar. E às vezes vai se manifestar por meio de alguém que se preocupa conosco, de alguém que vem conversar conosco, de alguém que vem ouvir as nossas queixas, as nossas dores, vem nos ouvir falar da nossa tragédia. Então, e talvez, como essa faixa etária de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte, é muito importante, você que é adolescente ou jovem, que se enquadra nessa faixa etária, ou você que conhece, né, pessoas nessa faixa etária, e talvez você conhece pessoas que já praticam automutilação, que se cortam, que se machucam,
que já até tentaram, né, atentaram contra a própria vida. Como é importante você demonstrar que se preocupa com essas pessoas, que você está disposto a ouvi-las, a ajudá-las. E como é importante, se você é uma dessas pessoas que já se automutilou, já se cortou, já atentou contra a sua própria vida, como é importante você olhar à sua volta. Você verá sinais de pessoas que se preocupam com você, de pessoas que talvez não querem invadir a sua vida, mas que se preocupam com você. E eu quero até desafiar você a fazer uma experiência. Você que já tentou, já se automutilou, já pensa que ninguém se preocupa com você, comece a olhar à sua volta. Comece a olhar à sua volta e faça uma experiência, né? Pergunte para algumas pessoas: você tem um tempo para me ouvir? Eu preciso conversar com alguém. Eu tenho alguns sentimentos, alguns pensamentos e eu queria repartir com alguém. Você encontrará alguém que quer te ouvir, alguém que vai te ouvir. Eu quero dizer para você que você pode também nos procurar. Se você acha que não tem ninguém para te ouvir, você também pode nos procurar. Você pode entrar na página da Igreja Metodista em Ribeirão Claro e deixar uma mensagem ali em inbox, dizendo que você quer conversar, deixando o seu contato, e nós vamos entrar em contato com você. Ainda essa semana nós vamos entrar em contato com você. Se você conhece pessoas que estão assim, entre em contato com elas, se coloque à disposição para ouvir. Se coloque à disposição, de repente, para ir com ela numa consulta, se você pode, com um psiquiatra, né? ou ir com ela até um psicólogo, onde ela for buscar ajuda. Então, essa verdade, nós cristãos temos a esperança da manifestação, dos sinais, da presença de Deus conosco. A segunda verdade bíblica que Paulo nos traz aqui, que pode nos ajudar, que é um caminho para trilharmos, a fim de aos poucos irmos vencendo algumas coisas, nunca sozinho, sempre com a ajuda de outros, mas esse é um caminho. O verso 3, Paulo diz que nós não somente nos gloriamos na presença de Deus, não somente temos essa esperança da presença de Deus, mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu sei que quando algumas gerações tiveram, quem sabe, mais acesso, a minha geração, por exemplo, a algumas histórias como Cinderela, e algumas histórias que mexeram com o nosso imaginário, com a nossa maneira de ver a vida, talvez trouxeram para nós, não intencionalmente, mas trouxeram para nós a ideia de que tudo vai ficar bem, ou a vida será um mar de rosas, ou por mais que agora nós estamos sofrendo um pouco, daqui um pouco você que é mulher vai encontrar o seu príncipe, e aí o sofrimento vai se acabar e você viverá meio que feliz para sempre. Essa ideia de que pode até haver um sofrimento, mas uma hora você encontra, né? Ou a realização profissional, ou o casamento, o príncipe encantado, e aí você será feliz para sempre. Bom, essa é uma ideia que não condiz com a realidade, porque algumas Cinderelas encontram o príncipe e vão viver conflitos profundos no seu relacionamento.
e vão desfrutar de experiências difíceis, delicadas, altamente conflituosas no seu casamento. Essas Cinderelas se casam com príncipes e têm filhos que nascem com alguma deficiência. E elas vão ter que lidar com essa dor, com esse sofrimento. Os seus príncipes são acometidos de doenças, são acometidos de doenças graves, e elas terão que lidar com essa situação extremamente dolorosa. O que Paulo diz é que na caminhada com Cristo, nós passamos também a nos alegrar nas tribulações. Não é se alegrar do sofrimento por causa da tragédia, não é se tornar alguém que gosta de sofrer, gosta da dor, mas é alguém que, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da angústia, na angústia, no sofrimento, nesse ambiente completamente desfavorável, aprende também a se alegrar nesse chão da tribulação, nesse ambiente da tribulação. Aprende a ter uma experiência de alegria, de contentamento, mesmo nesse lugar onde a dor está presente, onde o sofrimento está presente, onde a angústia está presente, onde a incerteza está presente, né? Onde o medo está presente. Então Paulo nos aponta essa verdade da fé, que na caminhada cristã nós vamos, por causa da certeza da presença de Deus conosco, nós aprendemos a nos alegrar também nos tempos difíceis. E Paulo diz por que nós aprendemos a nos alegrar também nos tempos difíceis? Porque o cristão começa a ver que as tribulações podem produzir perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ou seja, esses tempos difíceis, esses tempos angustiantes, esses tempos de tristeza profunda, esses tempos que parece que estamos num beco sem saída, temos perguntas e não temos respostas, temos problemas e não temos soluções. Esses tempos que vivemos podem, se nós nos abrirmos, se nós percebermos a presença de Deus, se nós perseverarmos na fé, esses tempos podem produzir uma perseverança, uma experiência, uma esperança. Ou seja, nós começamos a aprender a nos alegrar nesses momentos também, nesses ambientes também, nessas situações também, porque nós entendemos que elas não são finais. Elas podem produzir alguma coisa. Elas podem produzir algum fruto bom. De modo algum, é um convite para a gente procurar sofrimento, procurar dor, para a gente produzir dor, nada disso. Mas quando sem procurar, quando sem buscar, situações de adversidade aparecem, ainda assim é possível nós nos gloriarmos nessas situações. Ainda que a gente diga, meu Deus, eu estou sofrendo por isso que aconteceu, mas eu quero aprender a me gloriar, a me alegrar mesmo nessa situação. Eu não quero que o sofrimento e a dor tome conta da minha vida. Eu não serei cínico, eu não serei hipócrita em viver como se a dor não estivesse aí. Mas eu também não quero me tornar refém, prisioneiro, cativo da minha dor, cativo do meu sofrimento.
É por esse caminho que o Evangelho quer nos conduzir e vai nos conduzir. Talvez o nosso equívoco é achar que a gente vai ser conduzido por esse caminho sozinhos, né, sem a ajuda das pessoas. E algumas vezes a ajuda de pessoas que nem confessam a mesma fé que confessamos, né? A ajuda de pessoas que talvez para nós é uma ajuda não espiritual, assim como a ajuda de um médico, que não parece uma ajuda espiritual. Mas na visão cristã é uma ajuda espiritual, sim. Apesar de ter ciência no meio, de ter conhecimento no meio, é uma ajuda espiritual, sim. Então veja, na caminhada cristã, nós somos desafiados a aprender a nos alegrar também nesses momentos. Não é sorrir, não é vivermos sorridentes, mas é desfrutarmos de alegria mesmo nesse momento. Porque nesses momentos de tribulação e de dor, nós podemos, por exemplo, experimentar a manifestação do amor de Deus através da vida das pessoas que vão expressar o quanto se preocupam conosco. Isso pode gerar uma alegria em nós. Do quanto elas nos amam de fato, isso pode gerar uma alegria em nós. Talvez não gere um sorriso, mas isso gera uma alegria interior, de saber que nós estamos na dor, mas existem pessoas que passam conosco, que aquela ideia de que nós estávamos sozinhos, que ela era uma imaginação nossa. Existe gente pegando na nossa mão, existe gente nos abraçando, existe gente se mobilizando, existe gente dando de si, existe gente se sacrificando com amor sacrificial para nos consolar na nossa dor. Isso gera alegria. Isso gera alegria. E essa dor também vai gerar em nós uma perseverança. Vai gerar em nós uma firmeza que antes nós não tínhamos, pelo menos nesse grau, nessa intensidade. Nesse grau e nessa intensidade. E para finalizar, o apóstolo Paulo no verso 11 diz que também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, nos alegramos em Deus por meio de Jesus, porque nós recebemos por meio de Jesus a reconciliação. A reconciliação. Isso significa dizer que nós estamos em paz com Deus. Isso significa que Deus não é, ao contrário do que podemos pensar, alguém que quer estragar a nossa vida, é o nosso inimigo mais forte. Que Deus é um estraga-prazer, que Deus é alguém que quer proibir tudo na nossa vida para que a gente viva uma vida miserável, uma vida bem ruim. Então Paulo diz, nós podemos nos alegrar porque fomos reconciliados com Deus e Ele é o nosso Abba, é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é alguém que conhece de nós mais do que nós mesmos podemos conhecer. Ele sabe de nós. O salmista no Salmo 139 diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu jamais poderei atingi-lo. Ainda que antes da palavra me vir à boca, tu já conheces, Senhor. Antes de eu pronunciar a palavra, tu já sabes o que eu irei dizer. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu nunca poderei atingi-lo. Então o apóstolo Paulo nos lembra, existe um Deus que é Pai. Talvez você ouça e pense, mas Pai, o meu Pai não é um bom Pai. Meu Pai não traz para mim uma lembrança boa. Talvez você possa ter vivido. Existem pessoas, por exemplo, que foram molestadas pelos seus pais. Infelizmente, existem experiências que são exceções, mas que existem. E você carrega essa dor.
E talvez quando você ouve falar de Deus como Pai, isso gera uma repulsa em você. Uma repulsa em você. Então tente ver Deus de outro modo. Se é a sua mãe que é referência para você, eu quero lembrar uma imagem de Jesus quando ele diz assim, lamentando sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas, como uma galinha traz para debaixo das suas asas os seus pintinhos, né? E os protege. Jesus usa essa imagem, que não é uma imagem do masculino, mas é uma imagem de uma galinha, não é de um galo, é de uma galinha. Esse Deus que tem um coração acolhedor, como um coração de mãe, como um coração de mãe. Eu diria que, em meio às nossas dores, é bom nós nos lembrarmos de alguém, seja do sexo masculino, feminino, que foi aquele ou aquela que mais demonstrou amor para conosco. Então, Deus é esse que mais demonstra amor para conosco. Se você tem dificuldade de pensar Deus como Pai, pense. Talvez um dia alguém, que nem a sua mãe, o seu pai, pode ser uma mulher, uma parente, foi talvez essa pessoa que cuidou de você, que amou você, que se preocupou com você, que até hoje é assim. Então, aí está o amor de Deus. Deus é assim. E é com isso e com muito mais que você pode contar da parte de Deus. Se achegue a Deus tendo em mente essa pessoa que tanto te amou, que tanto se entregou, que tanto se dedicou a você. Assim como essa pessoa mostrou querer bem para você, lembre-se, assim Deus e muito mais quer bem para você. Quero convidar a você uma palavra de oração nesse encerramento e me colocar à disposição. Se você conhece alguém que está vivendo experiências assim, se você é essa pessoa, entre em contato conosco, procure ajuda, ou se você já tem pessoas que você sabe que pode te ajudar, procure ajuda. Procure ajuda. Você é precioso, é preciosa para Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã de domingo e colocar nossas vidas, bem como a vida daqueles e daquelas, Senhor, que têm vivido em desespero, desesperança e desamparo, que acham que vivem uma vida sem saída. Que a tua mão, Senhor, seja sobre eles, sobre elas. Eu rogo por esses que se encaixam nessa faixa etária de 15 a 29 anos. Ó Deus, que as frustrações, que as decepções, que as ilusões, que as experiências negativas do passado, Senhor, não venham ceifar do coração desses teus filhos e filhas a alegria de viver a vida como um dom divino. Que o Senhor os cerque, as cerque de amigos genuínos e verdadeiros. Que eles entendam o Senhor como um grande amigo. Que a tua presença, Senhor, seja conosco nesse tempo. Que o Senhor traga consolo, conforto e alegria. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe. Fique na paz.